Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós iniciamos essa segunda unidade falando um pouco daqueles pacientes que precisam eliminar secreções, são pacientes que têm um volume copioso de secreção, um paciente que precisa muitas vezes do auxílio do fisioterapeuta, seja com procedimentos manuais, instrumentais, dos mais diversos tipos de procedimentos, né? O fisioterapeuta vai lá auxiliar essa pessoa na remoção, na depuração dessas secreções. Então, quando eu tenho um paciente hipersecretivo, eu preciso utilizar métodos, técnicas, procedimentos que são conhecidos como procedimentos de clearance pulmonar, procedimentos de higiene brônquica, procedimentos desobstrutivos. Essa desobstrução ela é importante por quê? Porque as vias respiratórias elas precisam estar pérvias, livres para a passagem do ar, para que a gente consiga então fazer com que esse ar ele saia aqui da atmosfera, adentre pelo sistema respiratório e alcance as unidades funcionais do sistema respiratório, que é, na verdade, que são os alvéolos, né? Então, a gente precisa passar por esse processo e é importante que nós tenhamos em mente que a desobstrução, que no caso de pacientes que estão com hipersecretividade, esses pacientes quase sempre eles também apresentam um problema de ventilação pulmonar, ou seja, por conta da obstrução causada pela secreção, existe uma dificuldade na passagem desse ar e, portanto, não chega um bom volume lá nos alvéolos e não consegue ter uma boa troca gasosa. Nesses casos, ou na verdade em vários casos, né, a gente vai lançar mão de procedimentos que a gente chama de procedimentos expansivos, certo? Ou procedimentos de expansão pulmonar ou reexpansão pulmonar, que são procedimentos que vão ser utilizados com a finalidade exatamente de favorecer a melhor ventilação dos alvéolos, possibilitar então a melhor ventilação nos pulmões, favorecendo obviamente uma melhoria da troca gasosa. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tem pacientes que precisam primeiro passar por um procedimento de desobstrução brônquica, porque, na verdade, o que está impossibilitando do ar chegar até os alvéolos é uma obstrução causada por secreção. Mas eu tenho outros pacientes que, na verdade, não tem nenhum tipo de secreção ou não há nenhuma obstrução, mas eles estão passando por um problema de má ventilação alveolar. Em ambos os casos, eu posso lançar mão de procedimentos de reexpansão pulmonar. Só que no caso dos primeiros, dos hipersecretivos, eu preciso, antes de algum procedimento de reexpansão, eu preciso fazer com que ele tenha uma desobstrução, porque senão eu não consigo fazer o ar chegar, porque tem uma obstrução ali no meio do caminho. E no caso do segundo tipo de paciente, que é aquele que não tem obstrução, eu já posso ir direto para a reexpansão pulmonar, porque eu sei que a via aérea dele está livre, eu vou conseguir colocar ar, entre aspas, colocar ar para dentro. Então aqui, gente, eu quero que vocês estabeleçam primeiro uma visualização do perfil aqui do nosso paciente. Nas aulas anteriores, a gente viu pacientes que estavam com muita secreção. E eles tinham um problema, sim, lá de troca gasosa, porque estava com muita secreção. A gente tinha que tirar aquela secreção para favorecer essa troca gasosa. Agora, eu tenho um paciente que pode ser secretivo, mas com certeza ele está com um problema na ventilação. Então, não necessariamente é um paciente que esteja com, como é que eu posso dizer, com obstrução, mas é um paciente que está com algum problema que está inviabilizando a entrada desse ar, tá bom? Então, é sobre isso que eu vou falar com vocês nessa aula de agora. Me dê só um minutinho para eu poder conectar aqui o computador, senão a bateria vai cair, vocês não vão conseguir ter a minha aula agora, tá? Então, me dá só um minuto que eu já retorno. Pronto, resolvido o problema técnico, agora a gente vai seguir e vou apresentar para vocês alguns métodos, tá? Algumas técnicas, na verdade, que são técnicas não instrumentais e técnicas instrumentais, só para vocês entenderem. Técnicas não instrumentais são aquelas técnicas que a gente não precisa utilizar de um equipamento, de um instrumento para realizar. Ou a gente realiza manualmente, ou a gente solicita que o paciente faça, são exercícios que não precisam
de um instrumental. Enquanto que aquelas instrumentais são exercícios que eu preciso, de fato, ter um equipamento, um instrumento que me dê suporte para realizar a técnica. Então, eu vou mostrar para vocês aqui em torno de 11 técnicas não instrumentais e outras, sei lá, talvez umas 6 ou um pouco mais técnicas instrumentais para vocês entenderem um pouco, ou vocês terem a noção dos procedimentos mais utilizados para fazer reexpansão pulmonar dos nossos pacientes. Então, gente, antes de começar, eu preciso sempre fazer vocês entenderem ou proporcionar a vocês o entendimento do porquê nós estamos fazendo isso, né? Por que a gente vai aplicar esse tipo de procedimento? Qual é o nosso intuito? Qual é o nosso objetivo? Então, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Esse paciente aqui é uma radiografia de tórax de um paciente que apresenta uma área importante de consolidação pulmonar. A gente observa aqui, lembrando, isso aqui é a característica de um pulmão que tem ar, né? Uma imagem radiotransparente ou hipotransparente, uma imagem enegrecida, escura, enquanto que aqui desse outro lado a gente tem alguma situação que não tem ar. Eu não sei qual o motivo, mas eu sei que tem uma importante área em ambos os casos, que nós temos aqui uma situação complicada que provavelmente pode ter qualquer coisa menos ar, tá? E aqui a gente então pode estar diante de situações bem comuns, como é o caso de atelectasias, e isso aqui é um exemplo bem característico da atelectasia, quando há um colabamento de alvéolos, né? Agora, uma atelectasia, para ser nesse nível, é um colabamento de grandes áreas pulmonares, provavelmente colabamento até de um lobo pulmonar por completo. Pode ser um shunt, gente, já falei sobre isso na aula passada. Shunt é quando a gente tem um alvéolo que não ventila, apesar de ter uma boa circulação periférica. Então, tem lá seus capilares funcionando, não tem problema nenhum. Em tese, é um alvéolo que estaria apto para troca gasosa. Mas por que não tem troca gasosa? Porque não está entrando ar por algum motivo, tá? E a hipoxemia é a redução exatamente, até uma consequência desses dois aspectos iniciais. A hipoxemia é a redução do oxigênio circulante, o oxigênio sérico. Então, significa dizer que a gente tem uma baixa na saturação, e essa baixa na saturação, quando ela é sustentada, a gente tem uma condição que chama hipoxemia. Então, essas três condições aqui, quando eu tenho hipoxemia e eu quero aumentar a área de troca gasosa, por exemplo, uma situação de hipoxemia na insuficiência respiratória, tem dois tipos, né? Uma delas é hipoxêmica, então eu preciso aumentar a área de troca gasosa. Para aumentar a área de troca gasosa, eu às vezes utilizo de procedimentos expansivos ou reexpansivos. Para quê? Quanto mais eu aumentar, lembrem-se, a área de troca gasosa está se relacionando à área de alvéolo disponível para fazer essa troca. Então, se eu abro o alvéolo é elástico. Se eu estendo, se eu amplio a área alveolar, se eu insuflo aquele alvéolo, eu vou aumentar a área de contato com os capilares sanguíneos. Então, eu favoreço a troca gasosa. Por isso é uma situação importante que a gente ajuda na hipoxemia. Exatamente por isso, porque a gente aumenta a amplitude dessa área de troca gasosa, favorecendo exatamente que haja esse transporte na barreira alvéolo capilar, né? De O2 e CO2, para que a gente tenha um equilíbrio, nesse caso aqui, melhore a oferta de O2 para o nosso corpo de modo geral. Então, gente, a gente faz reexpansão pulmonar para favorecer a ventilação pulmonar. É para isso que a gente faz, para minimizar todas as consequências inerentes de uma baixa ventilação pulmonar, tá certo? E aí, nós temos algumas diferenças historicamente ao longo dos anos. Antigamente, a gente só usava, era muito comum isso na década de 70, 60, 50, né? Antes da década de 70, muitas vezes. Então, nós usávamos ali, eu não sou dessa época, mas usava-se muito o tal do RPPI, né? Que é a respiração com pressão positiva intermitente. Então, RPPI foi um instrumento, foi um equipamento que foi desenvolvido para fazer a ventilação pulmonar, certo? Para favorecer essa ventilação pulmonar. E ele foi usado de modo até muitas vezes sem muita restrição, usava assim absolutamente tudo e acreditava que dava resultado em tudo, e terminou que na verdade virou um modismo que as pessoas usavam por usar, né? Sem muito entendimento de sua aplicabilidade. Então isso obviamente gerou um certo
problema na imagem do instrumento, né? E aí ele passou por algum... Eu vou falar um pouco dele lá da frente, mas ele passou por momentos de altos e baixos. Mas era uma técnica usada, então antigamente usava-se muito pressão positiva, aqui nesse caso intermitente. Só que mais recentemente foram descobertos métodos diferentes que vão além da pressão positiva, né? Como, por exemplo, a espirometria de incentivo, é um tipo instrumental, é um tipo de procedimento que é muito utilizado recentemente. A gente tem algumas ressalvas quanto à sua evidência científica para alguns casos. Tem a pressão positiva contínua nas vias aéreas, né? Tanto a contínua quanto nós temos a de um nível e temos a de 2 níveis, mas é uma pressão positiva, e isso é importante. A pressão positiva, ela continua sendo aplicada hoje em dia e é um dos métodos mais interessantes que a gente tem para um perfil específico de pacientes que pode ser aplicados esse tipo de procedimento. Nós temos também a pressão positiva, aliás, pressão expiratória positiva, a chamada PEP, né? E a PEP, ela é um método muito simples, muito fácil de ser aplicado, e boa parte das técnicas que nós utilizamos hoje em dia, elas cursam com pressão, seja pressão positiva, pressão expiratória, positiva e expiratória. Enfim, nós temos vários métodos hoje em dia que vão favorecer essa expansão pulmonar, e eu vou mostrar alguns deles para vocês, tá certo? Mas antes da gente entender um pouquinho sobre isso, é importante compreender quais são as bases fisiológicas que fazem com que esses exercícios, esses procedimentos, eles possam ser aplicados. A primeira delas, que eu quero que vocês entendam, é a chamada pressão transpulmonar. Isso aqui é fundamental no entendimento de vocês. Lembrem-se, a ins e a expiração, elas são regidas por uma pressão, tá? Que é ocasionada ou gerada pela contração e relaxamento dos músculos respiratórios. Então, eu preciso estar muito atento a isso, porque isso aqui faz parte da mecânica respiratória. E para que a mecânica, ou seja, o mecanismo de ins e expiração aconteça, eu preciso que as pressões estejam funcionando adequadamente, ou que elas estejam sendo geradas de modo adequado para que aconteça, de fato, uma boa ins e uma boa expiração, de modo bem geral, falando para vocês. A pressão transpulmonar, gente, nada mais é do que a diferença entre a pressão dos alvéolos e a pressão pleural. Lembrem-se, a pressão alveolar é a pressão de fato, a pressão interna dos pulmões, é uma pressão que está no nível alveolar, tá? Enquanto que a pressão pleural é a pressão que circula, que circunda o pulmão ou os pulmões e fica restrita dentro do espaço pleural. Então, eu tenho duas pressões que são antagônicas. A pressão alveolar, ela é uma pressão naturalmente positiva, tá? Ela tende para uma negatividade durante a inspiração, mas ela é uma pressão que ela fica a maior parte das vezes positiva. E eu tenho uma pressão pleural que é uma pressão fisiologicamente negativa. Então, é como se eu tivesse aqui, gente, um espaço entre uma pressão e outra, e cada uma puxa para um lado. Uma puxa para o lado positivo, que é a alveolar, e outra puxa para o lado negativo, que é a pleural. E o que acontece nesse interstício, neste intervalo, ou neste espaço entre uma e outra, é a diferença entre elas, é a pressão transpulmonar. Então, a pressão transpulmonar é o espaço, ou a diferença, teoricamente, tá? Conceitualmente, é a diferença entre pressão pleural e pressão alveolar. Quanto maior a distância entre as duas, ou seja, quanto mais a pressão pleural negativa, quanto mais a pressão alveolar positiva, maior é esse distanciamento entre as duas, elas vão se afastando. E esse afastamento, essa diferença entre as duas é a pressão transpulmonar. E olha que interessante, gente. Quanto melhor a pressão transpulmonar, quanto maior a pressão transpulmonar, maior é o volume pulmonar, mais ar entra, maior ou melhor é a ventilação daqueles pulmões. Então, eu preciso, para ter uma boa pressão transpulmonar, eu preciso manter ou melhorar a diferença de pressões entre pleura e alvéolos. Então, existem vários mecanismos que a gente usa desses princípios. Ou a gente joga mais pressão positiva para entrar nos alvéolos e aumentar essa pressão positiva e distanciar da pressão negativa, ou a gente vai fazer uma atuação sobre a pressão da pleura, fazendo algum método manual, por exemplo, para poder fazer ela tornar a pressão pleural mais negativa e distanciar da pressão alveolar. Em ambos os casos, o que acontece? Uma distancia da outra. Então, quando a gente tem esse distanciamento,
Entre elas, eu tenho uma outra pressão, uma terceira pressão, que é resultante da diferença das duas primeiras, da alveolar e da pleural. Qual é? Pressão transpulmonar. Eu espero que vocês tenham entendido essa minha explicação aqui, porque ela é importante para a gente... Essa que é a base fisiológica dos procedimentos expansivos. Tá? Ou a gente vai atuar com pressão positiva para poder aumentar, ampliar a pressão alveolar e distanciar ela da pressão pleural, que é negativa, ou a gente vai intervir nessa pressão negativa, tornando ela ainda mais negativa, para distanciar da pressão alveolar. E em ambos os casos, o que a gente está tentando fazer aqui é aumentar essa pressão transpulmonar, ou seja, aumentar a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural. Espero muito que vocês tenham entendido essa minha explicação aqui, porque ela é importante para vocês compreenderem os exercícios. Eu não vou ficar falando sobre ela, toda a fisiologia, toda vez que eu for falar, mas vocês vão vendo que dependendo do tipo de exercício, de procedimento que a gente realize, eu vou usar manobras que geram mais pressão positiva ou gerem mais pressão negativa no meu paciente. E aí vocês vão entender, eita, que está atuando sobre a pleura, opa, que está atuando sobre a pressão alveolar. E aí vocês vão entender que essa pressão transpulmonar, sempre quando mais distante for uma da outra, né, a alveolar da pleural, maior é a pressão alveolar, maior é a pressão transpulmonar e assim melhor é, tá bom? Gente, os alvéolos são elásticos. Então, a partir do momento que eu mando mais pressão positiva para dentro daqueles alvéolos, ou a partir do momento que eu faço mais pressão negativa lá na pleura, existe um distendimento, há um puxamento natural esperado dessas estruturas elásticas que são os alvéolos. Então, qualquer tipo de mudança pressórica, esse alvéolo ele vai reagir de algum modo, expandindo na maior parte das vezes. O que acontece se eu tiver uma doença que gera fibrose desse elástico, desse alvéolo? Aí eu não consigo esticar. Na verdade, eu tenho que tomar muito cuidado, porque a depender da doença do meu paciente, por exemplo, se o meu paciente está com Covid, ele desenvolveu uma síndrome da angústia respiratória, ou síndrome, a SARA, que a gente chama de síndrome de desconforto respiratório, tá? Hoje em dia, falando desse modo. Ele pode ter um grau de fibrose importante pulmonar, e essa fibrose ela também está presente nos alvéolos. Se eu for lá e colocar uma pressão positiva, por exemplo, para aumentar a pressão alveolar, uma pressão positiva muito alta, esse pulmão ele pode não aguentar, ele pode ter um problema, ele pode ter o chamado barotrauma, né, que é uma lesão por pressões elevadas. Então, os meus alvéolos eles são elásticos, mas até aonde? Depende. Um alvéolo saudável é bem elástico. Um alvéolo com uma determinada doença que, por exemplo, gere fibrose, é um alvéolo que não é tão elástico assim, tá certo? Então, gente, o que é que a gente está falando aqui? Quando eu altero a pressão pleural, eu também altero a pressão alveolar, certo? Toda vez que eu mexo com a pressão pleural, eu mexo com a pressão alveolar. E em ambos os casos, isso gera alguma alteração no meu volume pulmonar. Então, tanto faz se eu fizer um trabalho negativando ainda mais a pressão pleural, ou, por outro lado, se eu fizer um trabalho aumentando a pressão alveolar, que é uma pressão positiva, perdão. Então, gente, eu vou trabalhar ou com pressão negativa ou com pressão positiva. Eu vou trabalhar mexendo com a pressão pleural, eu vou trabalhar mexendo com a pressão alveolar, tá certo? E só para que fique claro, tá aqui, ó. Vamos lá. Pressão alveolar, tá aqui nessa linha azul superior. Pressão pleural tá aqui nessa linha azul inferior. O que é que a gente observa sobre cada uma dessas pressões? Que a pressão alveolar, ela tende a ser uma pressão positiva. Em algum momento na inspiração, ela negativa, mas uma negativação muito pouca em comparação à pressão pleural, tá? E a gente tem sempre aí uma tendência de manutenção da positividade dessa pressão alveolar. Por outro lado, eu tenho a pressão pleural, que é uma pressão fisiologicamente negativa, e ela se mantém negativa durante todo o ciclo respiratório, seja na ins ou na expiração. E o que é que eu tenho entre uma e outra? A pressão transpulmonar. Então, quanto maior a distância entre a pressão alveolar e a pressão pleural, eu tenho então maior pressão transpulmonar. Isso aqui, gente, gera maior volume. Olha aqui, ó.
Quanto maior a pressão transpulmonar, aqui é volume de pulmão, olha, mudanças de volume em litros. O que acontece com o volume pulmonar quando eu aumento a pressão transpulmonar? O volume ele aumenta. O que acontece quando eu diminuo a pressão transpulmonar? O volume ele diminui. Então, quanto maior a diferença entre as pressões pleural e alveolar, portanto, maior vai ser a expansão do pulmão. Por que maior a expansão? Porque eu tenho aqui uma pressão transpulmonar que reage às diferenças de pressão. Quanto mais se distanciar pressão de alvéolo e pressão de pleura, maior a pressão transpulmonar, e quanto mais abre, gente, é um grande vácuo. Pensa comigo, é como se fosse um vácuo, quanto maior esse espaço, esse vácuo, mais ar vai entrar para completar o vácuo. Então, eu preciso desse vácuo, dessa pressão, certo? Essa diferença de pressão para que a gente tenha ali uma entrada de um volume pulmonar importante, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido sobre essa base fisiológica. Isso aqui é importante a gente considerar quando for falar sobre procedimentos expansivos, tá certo? Quais são os efeitos, então? Vamos falar um pouco mais agora de procedimentos, tá? Quais são os efeitos, então, da expansão pulmonar? São variados, mas todos eles seguem basicamente o mesmo caminho. Melhora do padrão respiratório, certo? Aumento do volume corrente, aumento da complacência dos pulmões. Lembre, complacência tem um pouco a ver com essa elasticidade, com a capacidade de extensão dos pulmões. Diminui o trabalho respiratório, porque se eu consigo ampliar essa área de troca gasosa, esse indivíduo não precisa ficar forçando tanto a respiração para poder fazer o oxigênio melhorar, por exemplo, ou aumentar dentro do organismo. Melhora a oxigenação do meu sujeito, porque, de fato, é a mesma coisa. Se eu aumento a ventilação, eu estendo mais meus alvéolos, eu aumento a área de troca gasosa, então mais O2 passa para dentro dos capilares, tá? Melhora da eficiência da tosse. A gente viu na aula passada que nós temos tosses que são geradas por aumento do fluxo inspiratório, do volume inspiratório. Então, se eu consigo expandir mais, eu consigo ter um bom volume pulmonar, a minha tosse ela vai estar... eu vou aumentar essa potencial de tosse, porque se mais ar está entrando, mais ar vai sair quando eu for tossir, tá certo? Aumento da remoção de secreções é uma consequência de uma melhoria da eficiência da tosse. E o relaxamento é porque a musculatura ela não fica tensionada buscando, tem relação com o trabalho ventilatório, tá? Quando a gente começa a trabalhar muito, a musculatura fica tensionada ao trabalho, a gente aumenta a tensão muscular. Se esse trabalho respiratório ele reduz, ele diminui de certo modo, a gente consegue ter um procedimento, a gente consegue ter um relaxamento da musculatura periférica, musculatura associada à respiração, enfim, tem um relaxamento de modo geral, inclusive porque as técnicas de expansão pulmonar, algumas delas são técnicas bem relaxantes, né? Elas proporcionam um relaxamento importante, tá certo? Quais são os objetivos, então, da gente poder realizar esse tipo de procedimento? Relação que eu acabei de mostrar anteriormente para vocês. Melhorar a expansibilidade tóraco-pulmonar, né? Quando eu falo em tóraco-pulmonar, gente, a expansibilidade é o que a gente visualiza de expansão de tórax, né? De caixa torácica. Se o tórax está expandindo mais, o pulmão ele expandiu. Então, é uma relação que existe direta entre tórax e pulmões. Se o tórax está crescendo mais, eu estou observando isso é bom. Eu estou vendo mobilidade, e essa mobilidade, ela me diz que está havendo lá dentro uma melhor expansão dos pulmões. Então, aqui eu quero melhorar essa expansibilidade tóraco-pulmonar, tá bom? Melhora da complacência, a gente já falou sobre isso. Melhora, obviamente, a ventilação, porque se eu incremento esse volume de ar que entra, eu melhoro a ventilação também dos alvéolos. Aumenta os volumes e capacidades pulmonares, então a gente vai ter maior aumento da capacidade inspiratória, da capacidade vital, tá certo? Isso é super importante para a troca gasosa, que vai, consequentemente, incrementar a oxigenação do meu paciente, do meu sujeito que está lá fazendo fisioterapia, que está fazendo, fisioterapia não, que está passando por procedimentos de expansão pulmonar, tá bom? Então, eu vou começar a mostrar para vocês algumas técnicas não instrumentais, para vocês entenderem, são várias, são 11 técnicas que a gente vai ter aqui, então é importante que vocês entendam um pouquinho a diferença entre cada uma delas. Eu adoraria estar mostrando cada uma delas para vocês aí ao vivo, mostrando no quadro com gráficos, mas neste momento não vamos ter como fazer isso, então eu espero que vocês
que eu fale o mais claro o suficiente para vocês entenderem como fazer. E eu espero também que a cada momento que eu explicar uma técnica, vocês também façam aí, porque a gente tem que aprender a fazer na gente primeiro, para a gente poder, então, ensinar aos nossos pacientes. Então, eu quero que vocês fiquem bastante atentos. Toda vez que eu explicar uma, vocês dêem uma pausa e façam em vocês, para vocês verem como é a técnica, tá bom? Vamos lá, vamos fazer comigo, então. A primeira delas é a mais simples. É a chamada exercício respiratório com freno labial, popularmente chamado de expiração labial ou exercício com lábios franzidos, tá? Como é essa técnica, gente? A gente vai realizar uma expiração suave, não é forçada, contra uma resistência que vai vir de oposição dos lábios ou dos dentes. Então, os lábios semi-abertos ou os dentes semi-cerrados, nós vamos então expirar contra essa resistência. Certo? E essa expiração, ela vai ser uma expiração um pouco mais prolongada, tá? Mas sem forçar, de modo geral. Então, a técnica, deixa eu só ver se eu passei mais de um aqui. A técnica, ela gera efeitos muito positivos, principalmente porque ela melhora esse padrão respiratório. Então, se o paciente está fazendo um padrão mais superior, mais cansado, a gente observa que está usando muito padrão torácico, padrão costal, né? Costal superior. Isso é um indicativo que ele possa estar com aumento do trabalho respiratório. Então, esse tipo de técnica é uma técnica muito boa para poder fazer uma mudança nesse padrão respiratório do paciente, já que a gente consegue reduzir de algum modo a frequência respiratória por conta, se a gente conseguir prolongar um pouquinho mais esse tempo respiratório do paciente, a gente consegue baixar um pouquinho mais essa frequência respiratória e ele não vai usar talvez tanto o tórax superior para fazer as respirações, aquela respiração um pouco mais cansada, dispneica, tá? Então, como é que a gente realiza a técnica? A inspiração, ela é uma inspiração nasal, lenta, e essa inspiração que é nasal e ela é lenta, ela vai sendo puxando, completando os espaços pulmonares, tá? Ela vai gerar um aumento desse tempo inspiratório. E quanto mais a gente passa tempo inspirando, o que é interessante é que a gente consegue favorecer as trocas gasosas. Então, quando eu aumento um tempo inspiratório, eu estou fazendo o quê? Estou deixando mais ar lá dentro, estou aumentando o tempo. Duas coisas. Estou aumentando o tempo de contato desse ar com os alvéolos, portanto, aumentando o tempo para a troca gasosa. E uma segunda coisa que eu faço também é conseguir distribuir um pouco melhor essa ventilação pelas áreas periféricas do pulmão. Então, vai chegar mais ar na periferia, o que é bom também por favorecer essa troca gasosa que a gente chama de hematose, tá certo? O que acontece de modo geral? Se eu jogo mais volume de ar lá dentro, eu aumento o meu volume corrente. Se eu aumento o volume corrente, isso beneficia tanto a entrada de oxigênio como a saída de CO2, né? Então, eu melhoro a parcial de óxido de carbono. O que significa dizer isso? Se eu estou conseguindo fazer uma melhor ventilação do pulmão, do mesmo modo que o oxigênio ele vai do alvéolo para o capilar, do capilar para o alvéolo também vem CO2, vem dióxido de carbono. Então, eu termino favorecendo duas questões importantes, tanto o aumento da concentração de O2 circulante, que é a parcial de oxigênio, PaO2, quanto diminua a parcial de dióxido de carbono, que é a PaCO2. Tá certo? Então, aumenta o O2, diminui o CO2. E esse é o equilíbrio que a gente precisa para que a gente mantenha uma boa troca gasosa e mantenha todos os nossos sistemas funcionantes com um bom quantitativo ou uma boa disponibilidade de oxigênio, tá? Diminui o trabalho respiratório também por conta dessa melhoria, dessa ventilação. E o que eu falei para vocês, quando a gente começa a trabalhar a ventilação mais colateral do pulmão como um todo, a gente termina relaxando mais a musculatura respiratória, ela fica menos tensionada, tá? E aí, gente, a técnica é como eu já falei, a gente vai fazer uma inspiração nasal, então o ar entra lentamente. Agora, a grande diferença está na expiração. Nós vamos ter uma expiração utilizando os lábios, os dentes cerrados, ou os lábios semi-abertos. Então, o ar ele vai passar por esse espaço dos lábios ou por esses espaços entre os dentes. E isso vai fazer o quê? Uma certa pressão positiva expiratória. Só para vocês lembrarem desse detalhe. Eu vou usar aqui uma pressão positiva expiratória. Por quê? O ar ele vai tentar sair, ele vai encontrar uma barreira que é semi-permeável, né?
Porque eu não vou bloquear o ar para sair, eu vou deixar ele sair aos poucos. E essa barreira semipermeável, ela gera uma pressão positiva expiratória dentro das vias aéreas. E essa pressão ali, ela vai se perpetuando por dentro do pulmão. E vai mantendo o quê? O alvéolo mais aberto para a troca gasosa. Olha que legal. Tá, gente? Então, essa técnica a gente realiza ela com a expiração suave, ela é controlada, a gente não vai forçar querendo ser maior do que a opressão, do que o controle que está sendo feito ali pelos lábios ou pelos dentes. O ideal é que ela seja realizada associada a outras técnicas e exercícios, então associado, vocês vão ver que quase tudo daqui para frente eu vou associar com técnica usando freno labial, tá? O exercício de freno labial. Por quê? Porque a gente vai, em quase todas, é importante manter essa pressão positiva expiratória, tá? Para a gente poder ter um aumento, uma suplementação do efeito uma potencialização do efeito das técnicas que virão na frente, tá? Então, essa técnica aqui a gente vai poder melhorar a oxigenação. Esse é o primordial, melhora na oxigenação por conta de tudo que eu falei para vocês anteriormente. Mas ela também ajuda a evitar pânico, aqui são alguns aspectos, reforça a autoestima e também melhora a qualidade de vida do sujeito. A pessoa, ela se sente melhor. Por que ela se sente melhor? Ela se sente mais vívida, porque ela inconscientemente, às vezes ela não sabe da questão da melhoria da oxigenação, mas quando a pessoa tem a melhoria da oxigenação, dos índices de saturação, por exemplo, os índices de oxigenação, essa pessoa ela tem maior vitalidade, e essa maior vitalidade que ela faz ela se sentir melhor, tá certo? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente para nosso paciente, lembrando que a gente não quer só algo no pulmão, a gente quer algo para a melhoria da condição geral do nosso paciente, tá? Outro exercício, tomar só um gole de água aqui. Exercício respiratório diafragmático. O objetivo dele, gente, é melhorar a expansão pulmonar, mas aí, principalmente nas regiões basais. Olha, uma coisa que eu esqueci de falar no começo aqui para vocês. O que é que vai me direcionar? Tanto direcionou lá nas técnicas desobstrutivas, como vai direcionar agora nas técnicas de expansão pulmonar? A ausculta pulmonar. Então, a minha ausculta, ela vai dizer qual é o local que está com a baixa ventilação. Lembra do murmúrio vesicular, gente? O murmúrio vesicular é o que me diz sobre isso. Não são os ruídos adventícios agora. Agora, quem vai me direcionar aqui é o murmúrio vesicular. Então, murmúrio vesicular presente reduzido na base direita. Opa, tá com problema de ventilação na base do pulmão direito. Então, vamos trabalhar com exercício para a base pulmonar. Então, eu vou usar o exercício respiratório diafragmático. Por quê? Porque ele vai auxiliar exatamente nessa mobilidade do diafragma. E quando a gente trabalha essa mobilidade diafragmática, a gente termina por expandir as bases pulmonares. Por quê? Porque o diafragma, ele consegue algumas partes, né, de inserções do diafragma, a gente consegue mobilizar as costelas inferiores na sua abertura e no seu fechamento. Então, quando a gente consegue mobilizar costelas inferiores, a gente faz o quê? Mudanças pressóricas na base dos pulmões. Então, mais ar vai adentrar naquela região, tá certo? Então, melhora, por conta dessa expulsão do diafragma, melhora a ventilação nas bases pulmonares, tá? Geralmente, ela é associada a técnicas de higiene brônquica, por quê? Porque é uma técnica de volume. Quando a gente quer, por exemplo, fazer uma tosse, a gente pede que ele faça uma inspiração profunda. Então, é um exercício diafragmático, para poder daqui a pouco ir lá e tossir, como a gente viu nas várias técnicas, na TEF, tá? Na tosse assistida. Então, a gente geralmente usa associada com técnicas de higiene brônquica, com a finalidade de aumentar a ventilação pulmonar para poder favorecer essa melhor expectoração, por exemplo, tá bom? A técnica, ela não necessariamente, mas geralmente a gente pede que o paciente apoie as mãos sobre o abdômen, a região do diafragma, para ele ter o quê? Ele exercer uma pequena compressão naquela região para poder ocasionar uma propriocepção. A ideia é que ele sinta que está acontecendo uma expansão, que ele perceba que aquela área do pulmão está, aquela área do tórax, melhor dizendo, ela está expandindo, ela está crescendo, tá? Então, meu paciente ele vai fazer uma inspiração nasal aprofundada, lenta, devagarzinho, até ele chegar à capacidade
inspiratória dele, e aí naquele momento ele vai observando o quê? Esse subir da parede abdominal, ele começa a observar o crescimento do abdômen, e esse é o efeito desejado que a gente quer para essa técnica, a gente quer que haja mobilidade abdominal. Enquanto não houver a mobilidade abdominal, não estaremos estimulando ou não estaremos realizando a técnica exercício de respiração diafragmática, tá certo? Então é necessário. Inclusive, eu não sei se eu coloquei aqui, mas a gente pode associar a técnica de freno labial, tá? Então, quando for fazer respiração, fazer o freno labial associado a essa técnica. Geralmente, como eu falei, freno labial ela é feita associada com várias outras técnicas, e uma das principais é essa daqui. Então, eu tenho duas técnicas associadas: exercício respiratório diafragmático mais técnica ou exercício de freno labial, tá? É assim que a gente descreve essas duas técnicas aqui, quando elas são feitas em conjunto. E olha que interessante, gente, aqui é um gráfico de pleximografia. Aqui a gente observa os volumes pulmonares, aqui o paciente está respirando em volume corrente. Então veja que o volume, ele é um volume mais baixo, olha aqui, é um volume mais baixo que a gente observa nesse nosso paciente. O que acontece quando a gente aplica a técnica, o exercício diafragmático? A gente observa um aumento, um incremento desse volume. Olha só como aumenta aqui o volume pulmonar do meu paciente. Então, a gente tem um aumento do volume pulmonar exatamente por ter modificado o padrão de mobilidade tóraco-abdominal do paciente. Então, só por ter estimulado uma melhoria, um aumento daquela mobilidade de abdômen, a gente vai gerar já uma mudança importante na ventilação desse sujeito. A gente vai aumentar o volume corrente dele. Então, ele é uma técnica eficaz, desde que seja feita conscientemente, com cuidado, estando atento se o paciente não está gerando nenhum tipo de descontrole nessa respiração, tá? Aí vem uma pergunta importante para vocês. Será que é possível a gente ter o controle adequado, seletivo, dos músculos respiratórios? O meu paciente, é uma pergunta importante que vocês têm que se fazer, por isso que eu falei, fica de olho se o paciente está fazendo adequadamente a técnica. Porque a gente tem que ficar se perguntando, o meu paciente, ele está conseguindo controlar seletivamente o diafragma? A gente está vendo que ele está usando o diafragma, ele está usando outros grupos musculares a mais. Obviamente, a respiração, ela usa todos os músculos respiratórios, mas aqui a nossa ênfase é no músculo diafragma. Então, ele está sendo usado mais, a gente está vendo mais movimento abdominal do que movimento de outras partes? Essa pergunta a gente responde da seguinte maneira: é possível selecionar somente alguns músculos respiratórios? A resposta é sim, é possível. Agora a questão é, eu estou falando de quem? De paciente saudável ou de paciente com algum distúrbio respiratório, principalmente distúrbios crônicos, obstrutivos, como é o caso do DPOC? Porque se eu estiver falando de uma pessoa saudável, ela consegue controlar perfeitamente. Mas eu estou falando de um paciente com DPOC, que tem obstrução ao fluxo aéreo expiratório, um paciente que não consegue soltar o ar adequadamente. Será que ele vai conseguir gerar esse controle da musculatura? Isso aqui é um ponto importantíssimo. Por quê, gente? A depender do grau de hiperinsuflação, olha só, hiperinsuflação, lembra dessa palavra? Hiperinsuflação, ar retido, muito ar aprisionado. No meu paciente DPOC, ele pode não conseguir controlar os músculos adequadamente. Ele entra em descontrole ou descompasso muscular. Então, atenção quando for realizar não somente essa técnica de exercício respiratório diafragmático, mas todas as outras técnicas que exijam um controle muscular seletivo. Atenção, porque o paciente DPOC, principalmente ele, mas não só ele, mas principalmente ele, já mostrado por estudos inclusive, é um paciente que pode ter problema de descoordenação muscular e não é bom que aconteça isso. Se eu começar a observar movimentos descoordenados durante a realização da técnica, o sugerido é que a gente não faça mais a técnica com aquele paciente, porque ele não está obtendo benefício da técnica, tá bom? Outro exercício aqui bem interessante, são os exercícios, na verdade, são vários, de expansão torácica, né? Esses exercícios também são conhecidos como exercícios respiratórios, também chamados segmentares ou localizados. Eu vou explicar por quê. São 4 tipos que a gente tem como fossem 4 modalidades de exercícios expansivos ou de expansão que nós temos, tá? Esses exercícios,
eles são, como é que eu posso dizer? Eles são dependentes de um apoio manual, então a gente precisa estar fazendo uma propriocepção no tórax do nosso paciente para que ele possa responder com a técnica. Então a técnica ela só existe quando, primeiro, eu faço uma ausculta, ou então eu identifico por meio da expansibilidade torácica do meu paciente que há uma área que está ou mal ventilada, está com murmúrio vesicular baixo, ou uma área que está com baixa expansibilidade torácica. Geralmente uma área que está com baixa expansibilidade, ela também está com baixo volume, ela também tem um murmúrio vesicular mais baixo, tá bom? Então, geralmente eu vou associar duas coisas, a ausculta pulmonar e a observação da expansibilidade torácica. Lembra da expansibilidade torácica? A gente viu isso lá em semiologia. Apoia a mão lá no tórax e vai inspirar e expirar. Eu vou ver a mobilidade do tórax do meu paciente. Eu posso fazer tanto por meio das minhas mãozinhas, expansibilidade, quanto pela certometria torácica, tá bom? Ou tórax abdominal. Então eu observo se tem alguma região que está que está menor ou com maior defasagem de expansibilidade ou de murmúrio vesicular na ausculta pulmonar. Então, quando eu identificar isso, é no ápice, nos ápices, ou na base direita, ou na região posterior. Então, eu vou conseguir identificar onde está esse problema, e aí, a partir disso, que eu vou conseguir, então, estabelecer qual desses exercícios é que eu vou fazer para expandir o meu paciente. Então, gente, eu vou explicar para vocês os 4, olha aqui. Cada um deles vai trabalhar com um apoio manual sobre uma região que está com problema na ausculta ou na expansibilidade, no exame de expansibilidade. Isso tem que ficar claro para vocês, tá bom? Não é aleatório. Eu tenho que saber aonde é que eu quero estimular. Então, por exemplo, se eu observei que existe uma redução de expansibilidade ou de volume pulmonar na base ou no terço médio de um dos hemitórax, por exemplo, eu vou fazer a expansão torácica inferior unilateral. Como é que é isso, gente? Vamos supondo, apenas o meu hemitórax, a base do hemitórax direito, eu percebo que ela não está expandindo, que a ausculta está baixa naquele local. Então, eu vou fazer o quê? Vou posicionar meu paciente no modo mais confortável, ele inclusive pode ficar em decúbito dorsal com elevação de cabeceira, tá? Eu vou estimular aquela região inferior de um dos hemitórax. Então, eu vou colocar minha mão sobre as costelas inferiores do paciente, fazer uma leve compressão, tá? Durante principalmente aqui o início da inspiração. Eu vou pedir que o paciente ele inspire profundamente pelo nariz, né? E tentando ele levantar aquela minha mão naquele local. Eu não vou fazer uma compressão importante. Aqui, gente, é somente para o paciente ter a própria percepção, onde ele vai ter que focar o controle respiratório dele para mandar ar para aquela região. Então, se vocês fizerem em casa, vocês vão ver como é interessante. Aquela área ali, a gente vai perceber tudo aumenta. A gente consegue ver que tem uma mobilização aumentada em todo o tórax. Mas a gente observa que aquele lado ali, ele aumenta um pouco mais. Ele expande um pouco mais. Então, o exercício é isso, tá? Eu vou apoiar minha mão ou minhas mãos em um local específico do tórax. Aí depende do local, tem as técnicas, tá bom? Tem as modalidades, melhor dizendo. Então, eu apoio minhas mãos sobre aquela região do tórax, que está com fragilidade, tá? Peço ao meu paciente que ele inspire nasal, profundo, faço uma compressão no início da inspiração, só para ele ter a propriocepção, e deixo ele inspirar profundamente. A expiração, geralmente ela é associada com freno labial, para vocês lembrarem, exercício de freno labial. E ela sempre é oral, portanto, né? Exercício de freno labial é oral, então ele vai fazer só aquela obstrução na expiração. Dependendo do paciente, eu posso ajudar com essa expiração, tá? Eu posso ajudar com a compressão leve no finalzinho da expiração para poder desinsuflar o meu paciente. Diminuir um pouquinho do volume de ar dentro dos pulmões dele. Então, a técnica é a mesma para tudo. O que vai mudar é o quê? O posicionamento. Eu só tenho uma atenção importante aqui para vocês. Quando for fazer a expansão torácica inferior bilateral, cuidado para não colocar o paciente em posição decúbito dorsal ou posição sentado. Você pode optar pela posição, eu digo decúbito dorsal, ele completamente deitado e nem ele completamente sentado. Você pode fazer uma inclinação de cabeceira para trabalhar com esse paciente ou fazer com ele de pé, tá? Por quê, gente?
A posição sentada, a posição decúbito dorsal, termina gerando uma espécie de descoordenação muscular desse paciente, tá? Ele fica descoordenado, ele não consegue manter adequadamente a respiração como a gente gostaria. Ele não consegue expandir adequadamente aquela região, por conta do posicionamento, do aumento da pressão intraabdominal, tá? Então, a gente faz um posicionamento ali de uma certa elevação de cabeceira, para ele não ficar nem deitado, nem sentado. É a posição semi-Fowler, que eu falei para vocês ali, em torno de 45 graus de elevação de cabeceira, tá bom? E aí, a expansão apical, fica com os dedos aqui abaixo das clavículas, mesmo procedimento. E a expansão torácica inferior posterior, o paciente geralmente fica sentado numa cadeira e ele inclina, a gente vira a posição na cadeira, né, bota a parte de trás da cadeira para frente, ele apoia sobre aquela região, pode ser também, até, você pode adaptar, mas o importante é que ele incline para frente, deixando a parte posterior livre. Então, você vai apoiar sobre a região posterior, geralmente é unilateral, tá? Mas você pode fazer bilateral, mas o ideal é fazer unilateral, e aí você consegue fazer do mesmo jeito, o apoio manual, uma compressão no finalzinho da inspiração, e aí solicita que esse paciente ele faça uma inspiração profunda, lenta, e depois ele vai só ajudar com a descompressão, ajudar na expiração, comprimindo um pouquinho aquele tórax. Então, é uma técnica lenta, devagarzinho, para expandir uma área específica do pulmão. Então, o paciente tem que estar com coordenação, não vai ser de uma hora para outra que ele vai conseguir. Então, muitas vezes a concentração dele, nosso apoio verbal, para poder orientar o paciente na realização, tá bom? Agora, sim, eu tenho uma observação. Lembrem-se, o meu objetivo aqui é expandir o pulmão do meu paciente. Se ele tiver com uma pouca quantidade de secreção, a gente consegue mobilizar essa secreção, porque os movimentos são lentos, vai auxiliar nessa expiração, então tem como ajudar nisso, mas não é o objetivo central, tá? O objetivo central é expandir o pulmão. Agora, quando a gente passa para as evidências, aí eu quero mostrar para vocês. Embora a gente perceba que há um aumento no deslocamento da caixa torácica, então eu vejo isso lá. E eu observo que há um certo ganho de volume no pulmão. Contudo, a gente ainda não tem uma evidência que comprove que, de fato, esteja ocorrendo uma melhora da ventilação pulmonar naquele local que está acontecendo o exercício, tá? Então, esse é um ponto crucial aqui, importante para vocês estarem atentos. Que vocês têm que ver a resposta do paciente, mas a evidência científica, ela ainda mostra uma insuficiência nesses resultados. Tá bom? Outro exercício são os chamados exercícios respiratórios soluços, inspiratórios, também conhecidos como suspiros inspiratórios. Eu falo que é o choro da Chiquinha, tá? É aquele que vai soluçando até o máximo. É isso, basicamente. Qual é o objetivo? Então, a literatura diz o seguinte: primeiro objetivo, coloquei aqui até com asterisco para vocês, para eu me lembrar de dizer a vocês. Diz que melhora a força e endurance muscular ventilatória. Vamos lá. Esse exercício é um exercício que faz um esforço bem grande no nosso paciente. Ele faz um esforço, tá? Ele tem um esforço físico, é um esforço acima do fisiológico, tá? Mas a gente não consegue determinar até que ponto ou até que carga isso é solicitada no meu paciente. A gente não sabe. E a partir do momento que eu não sei que carga está sendo imposta ao meu paciente, eu não posso simplesmente dizer que eu estou fazendo um treinamento de força muscular ou endurance muscular com esse paciente. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: pode melhorar a força e endurance do paciente? Pode. Mas isso não é um treino de força nem de endurance. Por quê? Porque eu não sei que carga eu estou impondo para o treino. Ele está sendo feito com a finalidade de melhorar a expansão pulmonar, reexpandir os pulmões. E não exatamente como treino muscular. Então, vocês vão ver literaturas que dizem exatamente que ele melhora a força e endurance muscular. Tá, ele até melhora porque incrementa, porque a gente tem uma respiração fisiológica, né? Quando a gente força essa respiração, nós estamos exigindo mais dos músculos. E essa exigência, ela gera incremento naquela força, naquele potencial muscular. Só que a questão esse incremento aqui é um incremento que a gente possa considerar que seja ganho de força clinicamente relevante, né?
Será que a gente pode considerar isso como um treino de força? É isso que eu critico em algumas literaturas que falam sobre isso, tá bom? Porque eu, particularmente, não entendo esse exercício como sendo exercício de treino de força muscular nem de endurance muscular. Então, eu coloquei aqui para vocês saberem que existe isso na literatura, mas a minha opinião particular, enquanto fisioterapeuta e também pesquisador da área, é que não seria um termo apropriado ou não seria um exercício apropriado para essa finalidade de treino muscular ou de endurance respiratória, tá bom? Melhora, assim como os outros, a saturação de oxigênio, os volumes pulmonares e distribui melhor um pouco mais essa ventilação ao longo dos pulmões, então dá uma homogeneidade na distribuição, não fica retendo só uma determinada área, tá? Então, é bom o exercício de soluços inspiratórios porque eles trabalham com aumento de ventilação, o volume ele vai se acumulando, a gente consegue expandir as áreas de bases pulmonares. O que acontece quando a gente expande base pulmonar? A gente incrementa a capacidade residual funcional, a gente faz com que esse paciente ele tenha o melhor volume residual, volume de reserva expiratório e residual também, que é a capacidade residual funcional. Lembrem, capacidade residual funcional é a soma do volume de reserva ex e volume residual, tá? Quando a gente tem um aumento dessa expiração, dessa inspiração, acumula ar lá dentro, a gente também está aumentando a CRF, tá certo? E o volume de reserva expiratória. Então, quando a gente aumenta essa capacidade residual funcional, a gente está fazendo ficar um pouco mais de ar dentro dos pulmões para o quê? Qual é a palavra? Recrutar mais alvéolos. Esse recrutamento é interessante. O que é um recrutamento? Recrutamento é quando tem um alvéolo tá lá quietinho e eu vou lá e digo, vem cá, você tem que participar também. Você tem que vir para cá para a jogada para a gente melhorar isso aqui. Então, vamos recrutando, vamos recrutando. Então, quando a gente aumenta esse volume, a gente aumenta a capacidade residual funcional, a gente faz o quê? Recruta mais alvéolos. Aquele alvéolo que estava lá na periferia quietinho, tipo, venha você também, vai ser recrutado, vai ser insuflado, vai ser insuflado, vai ser insuflado. A gente consegue ampliar a área de ventilação. É isso que eu quero dizer para vocês, tá? E melhora a complacência pulmonar, porque se vou recrutando mais e mais alvéolos que estavam lá bem quietinhos, com seu elástico bem, como é que eu posso dizer? Restrito, agora a gente vai lá e abre, e a gente melhora a complacência desse pulmão, porque a gente vai abrindo unidades alveolares. O nome disso é recrutamento alveolar. Tá certo? E aí, gente, essa técnica é interessante porque não sei se está muito legal a imagem para vocês verem, mas vamos tentar olhar aqui. Eu tenho uns risquinhos. Aqui é a inspiração, aqui é uma pleximografia, tá? Eu vou usar ele em alguns exercícios aqui para mostrar para vocês. Então, a inspiração, a expiração, inspiração, expiração, ins, ex, tá? O que acontece aqui? Observem que em todas as inspirações, olha, a gente consegue ver melhor em alguns mais do que outros, mas as inspirações elas estão serrilhadas. O que é serrilhamento? São as inspirações sucessivas, são os suspiros inspiratórios. Então, a técnica ela acontece por meio de inspirações nasais, que são sucessivas, rápidas, tal como suspiros. E essas inspirações elas vão lá alcançar um pico, um máximo, que é a capacidade pulmonar total. E depois que alcançar essa capacidade pulmonar total, a gente vai soltando ar, que pode ser com inspiração normal, certo? Ou pode usar, por exemplo, um freno labial. O importante aqui é fazer o quê? Prolongar. Olha como tá bonitinho isso aqui, ó. Prolongamento da expiração. A inspiração, esse está perfeito. Inspirações sucessivas, nasais rápidas, soluços. Alcança um pico, a capacidade pulmonar total ou a capacidade inspiratória máxima. A gente vai fazer uma expiração lenta, devagar, com freno labial. Tá certo? Então, como é que acontece a técnica? Eu não estou muito bem de nariz hoje, porque está meio congestionada aqui a situação. Mas a técnica é a seguinte, ó. Ficou bem feio o barulhinho aqui no nariz, mas enfim, vai virar meme. Eu fazendo essa técnica com o nariz cantando, mas é só para o bem da ciência e do aprendizado de vocês, tá? Então façam comigo aí também, para vocês verem como faz. Eu vou fazendo o quê? Eu não solto ar, eu só acumulo, ó. Vou acumulando, juntando,
É como se fosse acumulando sucessivas inspirações. Como não? É assim, soluçando inspirações. Por isso que eu falo que é o choro da Chiquinha, é a técnica da Chiquinha. Aí vai Chiquinha lá soluçando até o máximo, depois ela solta lá via oral, lentamente, pode usar o freno labial ou não, tá? Então essa técnica que a gente aumenta a expansão nas bases pulmonares, a gente consegue fazer esse recrutamento alveolar de unidades basais, alveolares basais, o que é algo super importante para a expansão do pulmão do paciente, tá? Outra técnica, não vamos, olha, a gente já viu, exercícios de respiração com freno labial, exercício diafragmático, de respiração diafragmática, exercícios, deixa eu mostrar aqui para vocês, vamos rememorar, freno labial, diafragmático, exercícios de expansão torácica, soluços inspiratórios. Nós temos aqui 4 exercícios, tá? Próximo exercício também é inspiratório. Exercício respiratório, inspiração em tempos, também chamado de inspiração fracionada ou inspiração em 3 tempos ou vários tempos, tá? Inspiração em tempos. Como é que acontece? O sujeito ele vai fazer inspirações nasais consecutivas, suaves, só que na verdade, diferentemente dos soluços que são rápidas, nós vamos inspirar, pausar. Inspirar, pausar, inspirar. Por isso que é fracionada. E essas pausas, elas podem ser 3, 5, 6 pausas, depende. O mais comum são 3, por isso inspiração em 3 tempos, tá? Como é que funciona? Essa pessoa ela vai pausar entre níveis diferentes de inspiração. Então, inspirei baixo volume, pausei 1, 2, 3 segundos. Inspirei médio volume, pausei 1, 2, 3 segundos. Inspirei máximo, pausei 1, 2, 3 segundos. Soltei meu ar completamente até aonde? Capacidade residual funcional. Tá certo? Então, essa respiração, esse exercício é solta o ar devagarzinho, com freno labial, se quiser, se for do interesse. Então, eu até puxei muito na primeira, tá? Eu deveria ter puxado menos, acho que eu quis mostrar muito para vocês, mas a gente puxa pouco, médio e alto. Entre cada uma delas, a gente faz um intervalinho inspiratório, uma pausa inspiratória de até 3 segundos, geralmente 3 segundos. Uma vez eu tive uma paciente, um estagiário, isso há alguns anos atrás, tá? Que quando eu olhei, estava fazendo a paciente, coitadinha, uma paciente pediátrica, ficar lá em torno de 20 segundos. Não era uma pausa inspiratória, é uma apneia, daquelas apneias que é de mergulhador quase. Quando eu vi, fiquei desesperado, né? Porque, na verdade, a pausa inspiratória ela tem a finalidade aqui de ajudar a homogeneizar a distribuição dessa ventilação. Então, eu não posso simplesmente pedir para você ficar muito tempo, porque ele vai ter o efeito contrário, vai ser ruim. Vai aumentar a concentração de CO2, vai baixar a saturação do paciente, vai ter um efeito contrário, não é bom. Então, a gente fica lá em torno de 3 a 5 segundos de pausa, ponto. Só para homogeneizar, equilibrar as pressões intrapulmonares para poder facilitar essa distribuição da ventilação. Quem é que não é indicado? Para quem não é indicado realizar essa técnica? Pacientes com obstruções graves. Na verdade, boa parte dessas técnicas aqui, a gente precisa tomar muito cuidado com aquele DPOC grave, por exemplo. Por quê, gente? Porque se eu estou mandando ele encher, ele vai acumular, já não sai o ar dele. E já tem dificuldade de eliminar esse ar inspirado, né? Por conta da obstrução ao fluxo aéreo expiratório. Então, se eu estou mandando ele insuflar, como ele desinsufla? Então, eu tenho que ter, ou é contraindicado algumas técnicas como esta, ou elas são relativamente contraindicadas. Por quê? Porque se eu for lá e fizer uma desobstrução, não, mas uma compressão expiratória, favorecendo o fluxo expiratório, eu posso exatamente melhorar essa exalação do paciente. Então, eu posso ajudar ele a diminuir essa hiperinsuflação. Então, o grave, a gente quase não faz nenhuma técnica porque é difícil. O grave,
é difícil fazer essa expiração acontecer do modo como deveria. O moderado e o leve a gente faz, tá bom? Que é exercício respiratório com expiração abreviada. Olha mais um, gente. Expiração abreviada. Olha, só para explicar para vocês. Aqui o ar vem uma inspiração nasal, lenta, pequeno volume, solta um pouquinho o ar, puxa mais um pouco, solta um pouquinho o ar, puxa mais um pouco até o máximo. Mais um pouco, então é pequenos, médios e grandes volumes. Qual é a diferença que existe? Aqui em pequenos volumes, dependendo, a gente pode fazer mais de uma inspiração. Tipo, o que é que eu fiz? Ins, ex, ins, ex, ins, ex. Ins, ex. Ins, solta. Essa técnica, gente, é uma técnica que a gente vai acumulando ar e soltando uns poucos. Acumula e solta um pouquinho. A gente puxa, eu vou dar um exemplo. Puxa 10, solta 2. Puxa 10, solta 2. Isso é inspiração abreviada, tá? A diferença é que a gente faz o quê? Vamos lá. Inspirações, aí, como eu falei, a primeira incursão, ou as primeiras incursões inspiratórias, elas são de pequeno volume. Então, a gente pode fazer mais de uma incursão de pequeno volume, intervaladas ou intercaladas, com expirações orais abreviadas. Então, é abreviar, não é para soltar tudo. Então, inspirou, soltou. Certo? E aí a gente tem uma segunda etapa, que é médio volume. Aqui a gente não tem muitas vezes como fazer várias incursões. A gente faz uma segunda maior, solta um pouquinho do ar. Nova expiração curta. A terceira é aquela que vai até o máximo. Puxa, e aí, gente, a expiração é mais abreviada, a última, né? É uma expiração suave e prolongada, de novo, com ou sem freno labial. Tá bom? A relação em Zeis é de 3 para 1. Então, o que é que eu faço com a inspiração? Com essa técnica de inspiração abreviada, eu consigo aumentar ou ampliar o tempo inspiratório e reduzir o tempo expiratório do meu paciente. Então, quando eu faço várias inspirações seguidas, com poucas expirações entre elas, eu estou simplesmente aumentando a relação em Zeis. Lembra o que acontece quando a gente aumenta esse tempo inspiratório? A gente favorece o que, gente? A troca gasosa, tá? Favorece a hematose pelo aumento do tempo INS. É isso que essa técnica, é isto que esta técnica está fazendo com o nosso paciente. Então, INS, solta, INS, solta, INS, solta. INS, solta, INS, solta. Essa técnica ela pode ser, inclusive, adaptada para o nosso paciente. Se você vê que ele consegue fazer várias inspirações, soltando uns pouquinhos, fazer um trabalho de mobilidade torácica com ele, a gente consegue fazer uma adaptação disso que está colocado aqui, para não ficar restrito só ao que está escrito. A gente pode fazer... Eu fiz uma sequência de pequenas inspirações que foram se acumulando, com expirações abreviadas no intervalo. Só uma coisinha que eu fiz aqui que eu não adequei foi fazer oral, a expiração. Então, vou trabalhar isso. Então, tem que ter uma boa coordenação que a gente pode trabalhar para fazer as expirações, inspirações nasais, expirações orais, abreviadas, curtas, tá certo? Isso vai aumentar o volume respiratório, vai expandir o nosso pulmão, vai minimizar a possibilidade de colapso pulmonares, tá? Tá aqui, gente, ó. Esse caso aqui, a pessoa fez como? A pessoa fez em pequeno volume, uma só, ó, soltou um pouquinho. Médio volume, soltou um pouquinho. Alto volume, soltou. Inspirou, soltou um pouquinho, inspirou, soltou um pouquinho, inspirou, soltou. Certo? Aí, como eu disse, aí tem as adaptações para a gente poder colocar de acordo com a situação do nosso paciente, mas eu acho que essa aqui é o modelo, acho não, tenho certeza, é o modelo convencional
é aquele que a gente começa a instruir o nosso paciente sobre exercício, tá? Outro exercício. Exercício respiratório desde a CRF. O que é CRF? Capacidade residual funcional. Quem é a CRF, gente? É o volume de reserva expiratório mais volume residual. Então, eu saio lá do fundo, eu saio lá da minha expiração máxima e venho para minha inspiração. Então, ó, eu faço uma expiração oral prolongada, soltando devagarinho até o volume residual. Né? A gente não alcança o volume residual, a gente alcança o volume de reserva ex. Mas só para vocês terem noção que a gente vai soltar todo o volume de reserva ex. Aí a gente diz, chegou no volume residual, porque não tem mais o que soltar, tá certo? Então, depois que a gente chega lá no fundo da expiração, a gente vai puxar o ar pelo nariz profundamente. E o que é importantíssimo aqui, consciência do movimento torácico. Porque eu vou sair lá de baixo, puxando, abrindo tudo que é estrutura pulmonar, expansão, tórax, expandindo todo o tórax, abrindo, até chegar aqui em cima. Então, é uma abertura que vem de baixo para cima, abrindo o tórax do paciente. Então, essa mobilidade é importantíssima, tá certo? É isso. Solta todo o ar até a expiração, até o volume de reserva expiratório, tá? E lá de baixo a gente puxa. Por que, gente? Isso aqui tem fisiologia. Vocês devem saber de fisiologia. Por que é que a gente está fazendo essa técnica desde a CRF? Qual é a diferença dessa para as outras? Tem uma explicação fisiológica por trás disso, pessoas. Nesse nível, quando a gente chega na CRF, na capacidade residual funcional, o nosso diafragma ele encontra-se com o melhor nível de alongamento. É um nível de repouso, é um nível que o diafragma está alongado e a gente consegue, a partir dali, recrutar mais fibras do diafragma. Então, ele é ótimo porque ele usa da mobilidade diafragmática, ele alonga o diafragma. A gente consegue fazer essa ventilação por completo e ele é super importante por crescer, abrir para a ventilação da região apical, tá? Então, só para a gente lembrar, exercício respiratório desde a CRF, tá? Vou virar para mais um, tá, gente? Vá repetindo aí, vá pausando o vídeo, vá tentando e assimilando aos pouquinhos, vá juntando. Eu não vou fazer isso para vocês, vocês vai parando um pouquinho, vai relembrando quais foram os exercícios que já passaram por aqui até agora, tá? O próximo, exercício respiratório de inspiração máxima. Esse aqui, gente, é muito simples também. Esse exercício a gente vai fazer uma inspiração nasal, lenta, suave. Essa inspiração ela vai alcançar um nível máximo, vai até a capacidade inspiratória do sujeito, né, que é a capacidade pulmonar total. Então ele vai inspirando devagarzinho pelo nariz até lá em cima. Quando ele alcançar o pico, ele solta um pouquinho o ar pela boca. Sobe de novo até o pico pelo nariz. Inspira nariz. Solta um pouquinho pela boca. Puxa mais o resto novamente pelo nariz. E solta todo o ar lentamente até a CRF. Quando ele chegar lá na CRF, que é o quê? Volume de reserva ex, ele puxa novamente pelo nariz, indo até o máximo, alcançando a capacidade inspiratória. Não faz pausa, tá? Cheguei, expiração um pouquinho abreviada. Subi, expiração abreviada. Gente, inspiração sempre pelo nariz, expiração sempre pela boca. Isso aqui eu não vou ficar repetindo, mas vocês têm que entender somente isso. Inspira nariz, solta pela boca. Inspira nariz, solta pela boca. Tá certo? Qual é um ponto aqui que é importante a gente colocar para os pacientes terem consciência do movimento, propriocepção, a mãozinha na região abdominal, tá? Ou nas costelas inferiores. Tanto nossa como deles. Eu prefiro que seja deles. Por quê? Porque eu vou solicitar que esse paciente, quando ele faz comigo, né, sob supervisão, esses e os outros exercícios, a gente vai passar para eles fazerem em casa, se eles forem bem, tá certo? Então é isso. Indicado para quem? Pós-operatório de cirurgia cardíaca, pulmonar e abdominal. Por quê, gente? Porque diminui a dor. Essa pessoa não vai sentir tanta dor, ela vai estar lá expandindo. Por quê? Quando a gente mobiliza muito, fica nesse vai e volta do diafragma, isso gera dor no pós-cirúrgico.
Então, quando eu ponho o diafragma numa posição, certo? Sustento, e trabalho com uma variação menor de volume, esse diafragma não vai gerar tanta dor, tá? Porque não vai ter muita excursão, mobilidade diafragmática. Então, é bem interessante para isso. Então, vai ajudar na melhora desse volume pulmonar. Um ponto de atenção é o quê? Se a gente for mandar o paciente fazer muitas vezes, se vocês fizerem muitas vezes, vocês vão ficar cansados, porque ele exige um controle muscular e respiratório muito grande. Então, é o tempo todo controle respiratório, porque ela não para, né? Ela vai seguindo, a técnica ela vai seguindo. Então, a gente termina que fica cansado, isso pode gerar fadiga, tá certo? Então, repetir poucas vezes. Qual é a recomendação? 5 a 8 repetições. E aí, se a gente começar a observar que o paciente está meio que descoordenando a movimentação, né, seja do tórax ou do abdômen, aí é bom a gente dar uma cessada no exercício, tá bom? Pedir para parar um pouquinho, porque ele provavelmente está cansado, certo? O outro exercício é um pouquinho diferente do primeiro. O primeiro, esse aqui foi inspiração máxima. Esse agora é inspiração máxima sustentada. Então, aqui a diferença é muito pouca, na verdade, sabe? Um paciente vai inspirar pelo nariz, vai chegar até a capacidade inspiratória. Quando ele chegar lá na capacidade inspiratória, ele vai fazer uma pausa inspiratória de 3 segundos, 3 a 5 segundos, é o normal, é o padronizado. Então, 3 a 5 segundos de pausa e depois ele solta o ar, sem forçar, devagarzinho, pode usar o freno labial. Então, é uma ins, nariz, pausa na ins máxima, por isso que é máxima sustentada, solta o ar pela boca lentamente, até o final, até a capacidade residual funcional, tá? Então é isso, sobe, pausa, desce, ok? Qual o objetivo? Aumentar o volume pulmonar nos pacientes que têm alguma dor, que esteja com algum tipo de desvantagem, porque é um procedimento simples, até mais simples do que a inspiração máxima. Ele é até mais aceitável para os pacientes, porque eles não conseguem ficar tão desconfortáveis. Então, inspira, pausou e soltou. Pronto, não dói muito. A gente consegue melhorar um pouquinho a complacência pulmonar, no caso de caixa torácica que esteja com aumento de resistência pulmonar. A gente tem que ficar atento se a gente tem, por exemplo, quando o paciente está com redução de... Quer dizer o seguinte, esse exercício ele é bom quando o paciente está com redução de mobilidade, da capacidade da complacência dos pulmões. Um paciente não está conseguindo ter uma boa mobilidade. Esse exercício ele aumenta, ele melhora nesse sentido, tá? Porque, por exemplo, a dor e qualquer tipo de dor e de incômodo no tórax faz com que o paciente ele fique mais restrito. Quando eu faço essa técnica, ele aumenta essa complacência. A gente consegue expandir um pouco melhor, seja com paciente com dor, paciente que esteja com algum aumento de resistência na caixa torácica ou nas vias respiratórias. A gente consegue melhorar essa mobilidade pulmonar do nosso paciente, da mecânica respiratória do meu paciente, tá? E obviamente a gente faz isso, a gente gera uma melhoria nessa relação ventilação-perfusão, porque quando o paciente está com baixa complacência, ele possui um desequilíbrio na relação ventilação-perfusão, porque há pouca ventilação, então não consegue ter uma adequada troca gasosa ali a nível de alvéolo, tá? Um ponto importante é que ele pode ser maximizado pela espirometria de incentivo, tá? Que eu vou mostrar na sequência nas técnicas que usam instrumentos. Espirometria de incentivo pode ser utilizada aqui para o paciente ter um plus, né? Uma potencialização da técnica, tá bom? Outra manobra agora, também não instrumental, mas agora já sai um pouquinho daquelas técnicas que eu vou pedir o paciente fazer ali, agora eu vou para uma técnica mais manual, tá? A técnica aqui é chamada de manobra de compressão e descompressão torácica. Antigamente, chamada manobra de Farley Campos, que foi a pessoa que descobriu, né, a fisioterapeuta que inventou a técnica. É uma técnica de descompressão abrupta localizada. Como é que funciona, gente? Eu fui lá, auscultei o pulmão do meu paciente, identifiquei que, sei lá, no hemitórax esquerdo tem redução de ventilação. O murmúrio vesicular está reduzido, não tem murmúrio nenhum, não tem ruído nenhum, e o paciente está com baixa ventilação naquele local. Então, vamos mexer aqui na pressão da pleura para a gente poder ampliar a pressão transpulmonar. Lembra disso?
Pressão pleural, vou mexer com ela agora. Vou colocar minhas mãos sobre o tórax do paciente na região que está com baixa ventilação. No hemitórax esquerdo, no meu exemplo aqui. Coloco lá sobre o tórax, faço uma compressão. Então, como é que funciona? Vou fazer a compressão e depois eu vou soltar abruptamente. Uma descompressão abrupta. Manobra de compressão, descompressão. Compressão, descompressão. Agora, quando é que eu faço cada coisa? Tá? Vamos lá. Compressão do tórax durante a expiração. Meu paciente expira, solta o ar. Eu vou lá comprimindo, 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 comprimindo. Quando ele for inspirar, ele começa a inspiração. Quando ele começa ali um pedacinho da ins, eu solto abruptamente. O que acontece quando eu solto abruptamente, gente? Eu negativei a pressão da pleura e eu, com essa negativação e descompressão, comprimi ou negativei. Quando eu descomprimi, ela puxou, ela gerou uma extensão da pressão transpulmonar. Ela abriu o vácuo que eu queria abrir, que eu falei para vocês lá nas bases fisiológicas, tá? Então, essa técnica, ela favorece exatamente isso, ó. O objetivo é restaurar a ventilação de unidades alveolares que estão comprometidas, utilizando variação de pressão alveolar. Por quê? Professor, mas por que a variação na pressão é alveolar? Porque, gente, lembra que eu falei lá no começo? Se eu mexo com pressão pleural, eu termino interferindo na pressão alveolar. Tá? Então, eu bagunço ali as pressões para poder aumentar essa pressão transpulmonar, fazendo o quê? A entrada do ar. Tá bom? Então, esse é o objetivo central dessa técnica, e ela trabalha em cima exatamente desse princípio fisiológico, tá certo? A técnica, ela acontece, vamos lá, vamos supor que seja nas duas bases pulmonares, a paciente está lá em decúbito dorsal, coloca um apoio de cabeça, o fisioterapeuta observa a respiração. Quando ele vai botar a mão, não vai comprimir ainda, ela ins, ex, quando ela começa a ex, ele acompanha um movimento expiratório. Então, ela faz uma expiração prolongada, solta o ar, ele está lá comprimindo, apertando a mão, apertando a mão, apertando a mão. Quando ela for inspirar, por uma inspiração nasal profunda, eu vou fazer o quê? Vou retirar abruptamente a minha compressão ou a resistência que eu coloquei nas minhas mãos. Eu vou retirar abruptamente ainda no início da fase inspiratória. Então, eu vou ter uma descompressão daquela região, tá certo? E essa descompressão, eu falei para vocês, ó, negativa a pressão pleural, direciona o fluxo ventilatório para a região que está comprometida. Então, gente, a técnica de compressão e descompressão, eu vou fazer diretamente sobre o local onde há redução de murmúrio vesicular, o local que eu preciso aumentar a ventilação pulmonar do meu paciente, tá bom? Outra técnica também, uma manobra também torácica, manual, é a chamada bloqueio torácico. Ó, manobra de enquanto a manobra de compressão e descompressão, eu ajo em cima do local onde há problema na ventilação. A manobra de bloqueio torácico eu faço o contrário. Eu vou executar a técnica em cima ou sobre a região que esteja melhor ventilada, em detrimento de outra. Então, eu vou fazer a gente também chama isso de direcionamento de ar, tá bom? É uma técnica, é uma sinonímia. Manobra de bloqueio torácico ou direcionamento de ar. Então, qual é o objetivo dessa técnica? Eu vou atingir regiões pulmonares que estão comprometidas, que estão com problema de ventilação, tá? As minhas mãos, elas vão ficar aplicadas no final da expiração, no hemitórax que não está comprometido. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar comprimindo durante todo o ciclo respiratório do meu paciente. Então, ele vai fazer um volume. Isso vai fazer com que, quando eu comprimo aquele local bom, eu vou fazer com que o volume, ele ocupe principalmente o hemitórax contralateral, que está sendo bloqueado. Então, o ar vai passar de um lado para o outro, de um lugar para o outro. Certo? Então, eu vou manter a compressão por 3 a 5 ciclos respiratórios. Então, gente, vamos lá. No meu exemplo aqui, eu acho que o hemitórax esquerdo estava com baixa ventilação. No exemplo anterior, na compressão e descompressão, eu fiz o quê? Compressão, descompressão, várias vezes, em cima do hemitórax esquerdo, porque é o lado que está ruim.
Está com desvantagem ventilatória. Agora eu vou mudar a técnica. Eu quero melhorar, dar um up. Já melhorei um pouquinho. Agora eu quero fazer uma outra técnica. Manobra de bloqueio torácico ou direcionamento de ar. Eu vou para o outro tórax, o tórax direito, que está bom. Eu vou comprimir ele na expiração. Então o paciente solta o ar, seguro e não solto mais por 3 a 5 ciclos. Então ele inspira profundamente, solta o ar. Eu estou lá com a minha mão. Inspira, solta o ar. Estou lá com a minha mão. Inspira, solta o ar. Pelo menos 3 vezes eu seguro a técnica. Então são séries com 3 a 5 repetições. Eu faço uma série de 3 a 5 repetições, ausculto. Outra série, ausculto, até que a gente perceba que há uma melhoria, ou então não está dando efeito a técnica, tá bom? E aqui eu encerro as técnicas não instrumentais. E vou passar para falar para vocês agora das técnicas que eu uso de um instrumental para poder fazer isso, tá? A primeira delas, a mais conhecida, é a espirometria de incentivo. Então, esse instrumento ele foi desenvolvido para a gente chama de mimetizar. O que é mimetizar? Imitar o suspiro natural, né, dos nossos pacientes. Então essa técnica ela veio para poder fazer exatamente isso, mimetizar o suspiro natural através da estimulação dos pacientes, para que eles façam uma inspiração profunda, tá? Então ela é realizada com um dispositivo que vai fornecer indicações visuais, é um biofeedback visual para o meu paciente, e esses instrumentos eles podem ser tanto a fluxo quanto a volume, então tem 2 tipos. Lembra? Fluxo trabalha com velocidade, volume é capacidade, é volume inspiratório. Então, eu tenho fluxo, velocidade, volume, a quantidade de ar, é o conteúdo de ar. Ambos são instrumentos aqui neste caso, podem ser usados para a espirometria de incentivo. Então, o volume desejado e o número de repetições é estabelecido pelo fisioterapeuta baseado na ausculta, baseado na avaliação, baseado na condição do paciente. Então, gente, como eu já comecei falando, nós temos aqui um fenômeno, na verdade, chamado de biofeedback. E esse biofeedback, ele é feito por meio do instrumento aos nossos pacientes. Então, nós temos ali no nosso paciente um biofeedback que pode ser visual, ele vai observar ou as bolinhas subindo, ou observar lá o cursor subindo no volume, ou ele vai ter também o incentivo ou feedback auditivo do nosso fisioterapeuta. O fisioterapeuta pode dizer, mantém, isso, sustenta, e solta o ar. Então, ele vai trabalhar com esse biofeedback, com esse feedback auditivo e visual, e aí a gente consegue, a partir dessas inspirações que devem ser sustentadas, é a mesma coisa que eu falei para vocês anteriormente, inspiração máxima sustentada, tá? Isso vai prevenir ou reverter áreas de colapso alveolar, tá certo? Então, quais são as indicações? Primeiro, prevenir condições que gerem a atelectasia ou que predisponham a isto, tá? Como cirurgias abdominais, cirurgias gerais, né, no nosso paciente que é tóraco-abdominal, ou a própria paciente que tem DPLC, que foi submetida a algum tipo de cirurgia. A presença de qualquer alteração pulmonar que me dê indicativo que o paciente tem uma doença restritiva, né, como é o caso da tetraplegia, um paciente que tem alguma disfunção, uma doença neuromuscular, uma disfunção do diafragma, que gere que esse paciente não consiga controlar o seu tônus muscular, o seu controle muscular, não tem essa habilidade. Nessas condições também é indicado o uso da espirometria de incentivo para estimular que esses músculos eles voltem a trabalhar e estimular essa ventilação, tá? E o que é a indicação mais importante, a principal de todas elas, são as atelectasias, que são os colapamentos pulmonares, tá? Então, contraindicados, gente, são pessoas que não estão conscientes ou que estão incapazes de responder à técnica. Então, por exemplo, pessoas que estão sedadas, não tem como a gente fazer isso, que a gente não vai conseguir ter a resposta dela. O biofeedback é necessário que a pessoa esteja no controle da situação. Então, se eu tenho uma criança muito pequena, por exemplo, abaixo de 4 anos, não tem indicação para fazer a técnica, porque ela pode não entender ou não fazer adequadamente a técnica.
né? Pacientes que não conseguem gerar um fluxo respiratório, não conseguem fazer um volume adequado, é um paciente que não é indicado a gente fazer, porque, por exemplo, ele vai ficar, em vez de estimular, ele vai ficar subestimulado, ele vai ficar triste. Se ele não conseguir subir a bola até um nível bacana, se ele não conseguir sustentar até um nível bacana. Então, se eu vejo que o meu paciente não está dando conta de fazer aquilo, é melhor parar. Porque senão ele vai ficar angustiado, chateado, e vai ter um efeito contrário à técnica, tá bom? Pacientes que estão hiperinsuflados, aqueles pacientes como o caso de DPLC, grave, é importante tomar cuidado, porque esse tipo de técnica, ela vai exatamente aumentar essa hiperinsuflação. E eu preciso ter cuidado. Se o paciente é grave, hiperinsuflado grave, eu tenho que tomar cuidado, não fazer com ele, porque é contraindicado. Se eu tenho um caso de um paciente com hiperinsuflação leve ou moderada, eu posso tentar fazer, desde que eu associe a uma técnica de expiração, uma desinsuflação do paciente, tá? Pacientes que não têm condições cognitivas de serem instruídos, estão passando por algum problema de ordem cognitiva, enfim, não respondem de jeito algum às instruções, obviamente são pacientes que a gente também não pode considerar aqui, tá bom? E aí, gente, quais são os riscos? Eu queria que vocês ficassem atentos. O primeiro deles é a hiperventilação e alcalose respiratória, é o mais comum, vou falar na sequência sobre ele, tá? Daqui a pouco eu comento mais sobre ele. Segundo, desconforto que o paciente pode ter caso ele esteja com dor. Então, o paciente vai ficar hiperestimulando essa dor, e essa dor vai dar uma resposta ruim ao uso da técnica, ao instrumento. Então, não é legal se o paciente estiver com muita dor. Barotrauma pulmonar é um caso muito abrupto, assim, tá? Mas se o paciente está com uma pressão elevada, a gente tem que tomar cuidado. O paciente tem um pulmão um pouco mais chamado baby lung, um pulmão que é um pulmão com restrição importante. Se for usar muita pressão, o paciente pode ter lesão pulmonar por pressão, que é o barotrauma. Mas neste caso é muito pouco provável, tá, que por conta desse tipo de instrumento ele tenha esse tipo de lesão, tá? Porque é um instrumento que não gera uma pressão positiva assim, tá? Uma mínima pressão positiva expiratória. Hipoxemia pode acontecer quando o paciente ele repete muito e gera o problema que eu vou falar lá na frente, tá? Vai desaturar, vai ter uma série de repercussões. Então, aqui a gente resolve muito rapidamente. É só interromper a técnica que o paciente volta a saturar normal. Então, não é problemático. Se a gente perceber que o paciente está fazendo hipoxemia, na verdade, é importante que a gente fique só atento para ir interrompendo aos poucos e dando tempo ao tempo para ele se adaptando à técnica, tá? O paciente pode ter exacerbação de broncoespasmo. Então, se ele é um paciente broncoespástico, um asmático em crise, é importante ficar atento se não está piorando o broncoespasmo do paciente. Isso pode acontecer, principalmente se eu sou repetitivo na técnica, tá? Se eu estou exigindo demais com a técnica e o paciente está cansado, fadigado, por exemplo, ele vai ter um broncoespasmo. Se ele é asmático e uma asma persistente, ele provavelmente vai ter uma crise por conta da fadiga. Fadiga é cansaço muscular, gente. Lembrem, qualquer exercício que eu mostrei até agora, eu estou forçando o músculo. Se o paciente está com fraqueza, está com incompetência muscular, ou enfim, ele vai ter dificuldade em realizar os exercícios, eu tenho que tomar muito cuidado para não gerar fadiga no meu paciente. Se fadigar é pior, tá? E eu queria falar para vocês sobre a complicação mais comum, que é a alcalose respiratória. Inclusive, já tive casos de paciente que o meu estagiário deixou lá o paciente aleatoriamente fazendo exercício e eu fiquei em estado de choque dentro da UTI. Porque eu pensei que o paciente ia descompensar a qualquer momento, né? Mas assim, olha só a situação. Antes de eu explicar a história. A alcalose respiratória, lembra disso? A alcalose respiratória, o que é que a gente tem? A gente tem um aumento da concentração de dióxido de carbono, um acúmulo de dióxido de carbono. Aliás, o contrário, a gente tem a lava dióxido de carbono. Eu mudei aqui na minha cabeça, estava vendo uma acidose. No caso da alcalose, a gente tem um aumento do pH e uma redução de dióxido de carbono. Lembra disso, gente? Então, o meu paciente, quando ele faz repetidas vezes a técnica, várias e várias vezes, certo? Esse paciente, ele está jogando, ele está hiperventilando, está soltando dióxido de carbono, lavando dióxido de carbono. E quando isso acontece, termina baixando essa concentração de PaCO2 e aumentando o pH.
E isso gera uma resposta, uma alcalose respiratória, que é um distúrbio ácido básico. Isso não é incomum. É comum acontecer quando aplica-se a técnica de modo como pode dizer? Equivocadamente falando, tá? Então, quando realizada muito rapidamente, o paciente começa a sentir tonturas, ele percebe a boca formigando, tá? Resolução: vai ter que parar o exercício, fazer uma nova instrução ao paciente, ficar monitorando cuidadosamente a situação. No caso do meu aluno no estágio, na UTI, a paciente tinha saído de uma temporada na ventilação mecânica e a gente queria trabalhar a ventilação dela, estava com as áreas bem reduzidas, não me lembro qual era a condição que a paciente tinha, eu só sei que isso era na UTI cardiológica. E a paciente estava lá bem desconfortável não, mas ela estava ainda com áreas hipoventiladas. E aí foi sugerido pelo aluno estagiário fazer a espirometria de incentivo de fluxo, tá? Só que o rapaz, o que ele fez? Ele fez a terapia inteira, a conduta, a sessão inteira de espirometria de incentivo, que para mim já é um absurdo, tá? Não pelo quantitativo apenas, mas por não fazer outras técnicas e outros métodos, porque eu gosto de variedade, tá? Eu gosto quando vocês me mostram que conhecem várias técnicas e várias possibilidades, que conseguem construir uma conduta que não seja simplista, reducionista. Para mim isso me orgulha, saber que vocês conseguem construir condutas mais complexas, tá? E quando eu vi que ele fez tudo, a sessão inteira de espirometria de incentivo, que na verdade quase não precisa do fisioterapeuta, né, gente? O paciente já tem um biofeedback ali, só no começo que eu tenho que orientar. E depois, só que esse aluno, ele falou para a paciente, ele terminou a sessão e disse para ela: continue fazendo aí à vontade. Quanto mais você fizer, melhor. Eu estava lá longe, mas eu ouvi, porque eu tenho um ouvido muito bom, né? Até então, eu tenho um ouvido muito bom. E eu ouvi isso. E ficou lá a paciente. Só sei que a paciente, quando o aluno chegou, aí eu já fui falar para ele: eu não costumo corrigir nenhum estagiário na frente do paciente, a não ser que seja algo extremamente urgente e até emergente, que dependa de situações de intervenção rápida, tá? Mas eu chamei o aluno, falei para ele o equívoco e etc. Não deu outra. A paciente estava lá do outro lado fazendo, enquanto a gente vê ela, cheguei lá à beira do leito para ouvir o aluno orientar. Ela estava dizendo: já estava formigando na minha boca, eu estou cansada. E começou a ficar desconfortável. Na hora eu sabia que ali já estava tendo um encaminhamento, aumento de frequência respiratória. E ali a gente só fez o quê? Parou o exercício, parou a técnica e deixou a paciente descansar, né? Saturação caiu, depois ela subiu um pouquinho, então para só, descansa a musculatura, descansa, e a orientamos a fazer por tempo determinado, tá? Para não ficar uma coisa aleatória. Só uma coisa, vou aproveitar esse momento. A espirometria, não, eu vou falar daqui a pouco. Eu acho que eu marquei aqui para falar sobre isso. Se eu seguir. 2 tipos que eu falei, né? Fluxo e volume. Então, a espirometria de incentivo fluxo dependente, ela geralmente são essas esferas que a gente tem aqui, ó, dentro de cilindros, e o paciente vai inspirar profundamente, as bolinhas, as esferas, elas vão subir. É gradual. Baixo fluxo, médio fluxo, alto fluxo. Então, só levanta e sustenta a última bolinha se o fluxo for elevado. Alguns equipamentos, eles têm um medidor, eles conseguem impor um pouco mais de dificuldade para a bolinha subir, tá, gente? Então, elas vão ser sustentadas, a gente tem um biofeedback, o paciente ele precisa ficar observando as bolinhas, elas se movimentarem. Só que aqui, gente, observem aqui, eu botei essa foto de propósito. Aqui, olha a bochecha da paciente. Ela não está inspirando, ela está expirando. E o sujeito ali com a mãozinha está lá segurando, colocou ao contrário o instrumento para fazer o efeito contrário. Em vez na ins, colocou na ex. Gente, isso é o maior equívoco da vida. Não faz sentido. Esse instrumento não foi desenvolvido para expiração. Não foi desenvolvido para expiração. Não é necessário. Isso é um equívoco. Isso é um erro. Não façam isso. Eu já vi. Eu quero treinar o fluxo expiratório do meu paciente. Gente, não é para isso que esse instrumento foi desenvolvido, tá? Não serve para isso. Não serve. Eu preciso disso para inspiração. É forçar a inspiração. Então, é virado para cima. Do jeito que está aqui, ó.
Então, quanto melhor o fluxo, mais as bolinhas vão subindo. E aí o paciente ele sustenta, porque se não sustentar não adianta, tá, gente? Sustenta a inspiração para o ar dissipar, para o volume dissipar pelo pulmão do paciente. A espirometria de incentivo de volume dependente é a mesma coisa, só que a gente vai ter uma capacidade, vai ser determinada através de um volume que o paciente vai inspirar. Então, vamos basear exatamente na capacidade inspiratória. Então, o paciente solta o ar, não todo, mas solta o ar a nível de volume corrente. Depois a gente faz uma inspiração. Ai, cadê o cursor? Tá aqui, ó, capacidade inspiratória. Então, sai daqui para cá. É só isso. Inspira. Aí o que acontece? A gente faz uma marcação aqui no equipamento e diz: você tem que chegar até nível tal. Aí ele bota lá na frente, ó, olhando o senhor, só tem que olhar para cá. Ele tem que olhar para cá, tá? Aí a gente vai ver, ele vai ver subir, descer. Ele vai ter que ficar na marquinha que eu estabeleci, tá bom? Por exemplo, tá aqui ó, o marcador. Ô, seu fulano, eu quero que o senhor chegue até aqui nesse nível. Aí ele vai, inspira, solta. Inspira. Se ele conseguir sustentar, obviamente, é o melhor, mas nem sempre consegue sustentar aqui, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês são os resultados que a gente espera obter de ambos os tipos, tá bom? O que a gente espera é que consigamos melhorar, reverter a atelectasia ou melhorar os sinais de atelectasia. Então, a gente vai ter o quê? Uma observação da melhoria da diminuição da frequência respiratória, frequência de pulso normal, a gente consegue limpar o ruído adventício, né, os ruídos. Quando bate a radiografia de tórax, a gente veja uma melhoria daquela área da atelectasia, aumenta a concentração de O2, aumenta a capacidade vital do paciente, melhora o desempenho dos músculos respiratórios, tá? Aumenta a capacidade vital forçada. Agora, o que eu ia falar para vocês antes é sobre as evidências. Hoje em dia nós temos vários estudos que mostram que nós temos resultados ainda inconclusivos para a espirometria de incentivo, principalmente nos pós-operatórios. Então, assim, a gente tem que usar isso com muita cautela, tá, gente? Não é todo paciente que experimenta melhoria com relação à espirometria de incentivo. Espirometria de incentivo, tá bom? Não são todos os pacientes. Então, a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, porque hoje em dia a gente quase não usa em algumas questões. Eu praticamente não uso muito, a não ser que eu precise fazer aquele exercício de inspiração máxima sustentada. O paciente não está entendendo bem ou eu quero potencializar aquilo. Aí eu vou lá e uso um biofeedback para ele, tá? Mas isoladamente, definitivamente, isso aqui não é o melhor método para a expansibilidade pulmonar do paciente, tá bom? Vamos voltar lá no passado, falar da RPPI, né? Então, a gente ainda tem RPPI. Ela foi desenvolvida, olha, desde 1947, né? E aí a gente teve, por muito tempo, ela foi popularizada, apesar de não existir comprovação científica. A gente começou a ter a popularização. E aí, por muito tempo, a gente começou a acreditar, até pela falta de respaldo científico, pelo modismo que existia na época, que a gente tinha ali uma situação, um instrumento que não servia, né? Então, a partir de 1980, a gente começou a ter uma recomendação para o uso com cautela. Então, é interessante, já usei isso aqui, tá? Não sou tão velho assim, mas é porque a gente tinha isso no hospital, que eu fiz um estágio, eu era graduando ainda. E isso aqui é o Bird Mark 7. É um equipamentozinho muito das antigas, que usava para ventilação mecânica por pressão. E a gente fazia ele também para poder fazer uma pressão intermitente, né, no nosso paciente. Era bem interessante, a gente controlava aqui um manômetro para poder controlar a pressão ínse e expiratória, tá? Aqui a gente controlava o fluxo inspiratório, aqui a gente colocava ou o oxigênio ou ar comprimido no nosso paciente, tá? E aqui a gente trabalhava exatamente aí tinha um tempo de apneia, o tempo expiratório máximo, que a gente considerava o paciente, e ficava trabalhando com esse equipamentozinho para poder dar uma pressão para o paciente intermitentemente, tá? Jogava um pouquinho de pressão na inspiração. Então, quando o paciente inspirava, a gente ia lá e soltava uma pressão, o paciente soltava o ar. Ele começava a inspiração, a gente soltava uma pressãozinha e era intermitente, tá? Pressão positiva, então, durante a fase inspiratória, ela é ciclada por pressão ou por volume.
Pode usar tanto através de máscara facial ou do bocal. E o objetivo, gente, era trabalhar com expansibilidade pulmonar, prevenir a área de colapso, melhorar essas capacidades pulmonares, fazer o indivíduo ter um trabalho ventilatório minimizado, tá? E aumentar a pressão alveolar. Então, aqui eu trabalho com pressão positiva para aumentar a pressão alveolar. Lembra? Se eu aumento a pressão alveolar, eu distancio o alvéolo de pleura, né? Então, aumenta a pressão transpulmonar e entra mais ar naquele pulmão, tá bom? Então, o RPPI hoje é bem pouco utilizado, tá? Existem outras técnicas bem interessantes ambulatoriais para isso. Tem RPPI com AMBU, tá? Quando não se tem nada, eu quero dar um up na ventilação, pega um AMBU, que é o famoso, a gente chama popularmente de AMBU, mas é o ressuscitador manual. AMBU é a marca. Acopla ele na face, geralmente eu uso máscara mesmo, a máscara de fofinha com ar. Põe lá, veda bem direitinho, o paciente inspira, eu incremento, para ele aumentar essa pressão positiva, aumentar o volume inspiratório, tá bom? Facinho, é só isso. Vamos fazendo intermitente também. O que mais? CPAP, que é a pressão. Eu não vou falar de CPAP em detalhes, aqui vocês vão ter uma aula sobre ventilação não invasiva. Aqui eu vou dar só a dica do uso tanto do CPAP quanto do BIPAP com a finalidade de incrementar a ventilação do paciente com pressão positiva, tá certo? Então, o que é o CPAP? É uma pressão positiva contínua, por isso C, nas vias aéreas. Então, é uma pressão positiva que está em todo o ciclo respiratório, ela varia entre 5 e 20 centímetros de água. Quanto maior a pressão, né, o paciente vai ficar mais insuflado. Então, esse paciente aqui que usa CPAP, ele vai ter uma inspiração com pressão e igualmente uma expiração com pressão. Então, é como se eu tivesse com a cabeça fora da janela de um carro em alta velocidade. Quando eu inspiro, o ar entra fácil. Quando eu expiro, eu tenho uma resistência do ar. Então, o interessante do CPAP é que ele incrementa exatamente essa pressão expiratória, essa pressão positiva expiratória, né? Porque entra ar, insufla. Quando eu solto ar, tem outra resistência, a mesma, que não muda. Se eu colocar 15 é 15, 12 é 12, do início ao fim. Então, é tanto para ins quanto para ex. Então, entra bastante, mas quando sai, encontra a resistência do ar. Então, ele ajuda você a aumentar o volume pulmonar, a recrutar alvéolos. É um ótimo recrutador alveolar, tá certo? Então, é aplicado por meio de um gerador de fluxo. Então, tem um equipamento para isso. Aquele verdinho que eu mostrei anteriormente, o BIRD Mark 7, era um dos primeiros que a gente utilizava para isso. O paciente respira através de uma máscara, tem vários tipos de, de interfaces. E o importante é que a gente primeiro deixe o paciente ali se adaptando, sem estar abotoado a máscara, e depois a gente vai lá e põe a máscara direitinho para ele fixar, porque dá uma sensação de sufocamento. Então, não devo começar com muita pressão, vou começando com aos poucos, até o paciente se adaptar bem àquele fluxo, àquela pressão, tá bom? Tá aqui, ó, aqui é a máscara nasal, somente nasal, que é geralmente usada em pacientes com apneia do sono. Essa aqui é a orofacial, oronasal, melhor dizendo, tá? Essa daqui é somente, essa aqui é a pronga nasal, essa aqui é de traqueostomia. E essa aqui eu acho que é oronasal também. Eu queria ter mostrado para vocês, existe também uma que é a de máscara total, face total, certo? Helmet, se eu não me engano o nome dela. Mas aí, gente, nem todo paciente se adapta muito bem, dependendo do tipo, tem várias interfaces, porque depende da adaptação do paciente para cada uma delas, então tem que analisar se ele está reagindo bem ou não a cada interface, tá bom? A mais usada é, de fato, nariz e boca, tá bom? Outro é o BIPAP, diferentemente do CPAP, que é contínuo. No BIPAP eu tenho um duplo volume pressórico, então eu tenho um volume para ins e um volume para ex. Minto, uma pressão para ins e uma pressão para ex. Então, gente, lá no CPAP eu boto 12 a 12 para tudo. Aqui não, aqui eu boto 12 para ins e 8 para ex. Então, eu geralmente tenho uma pressão inspiratória mais alta e uma pressão expiratória mais baixa. Então, é uma pressão contínua que vai combinar dois níveis pressóricos. Um na ins, que é mais alto,
e um mais baixo na ACE. Qual o objetivo? Mesma coisa, aumentar a capacidade residual funcional, diminuir o trabalho respiratório, favorecer a troca gasosa, tá? Recrutamento alveolar, ok? Tá, BiPAP, é isso. São as mesmas interfaces do CPAP, é a mesma coisa, a diferença é o quê? Dois níveis pressóricos. Dependendo do equipamento, faz as duas coisas, tá? Tanto BiPAP como CPAP. E o importante é que eu boto 2 níveis pressóricos. Então, aqui para o paciente DPOC é melhor do que CPAP. CPAP não é legal, não, para o paciente muito obstrutivo, tá? O BiPAP é melhor para o paciente DPOC. Por quê? Porque ele bota ar para entrar e ele baixa um pouquinho a pressão para o ar ajudar para sair o ar, tá? Porque se deixar tudo igual, o ar entra, mas o ar não sai. E é uma pessoa que já tem problema de obstrução, aí vai virar um caos, tá? EPAP. EPAP é um queridinho meu, tá? O EPAP, ele é uma maneira de utilizar a pressão bem mais simples por meio de uma máscara. Essa máscara ela é acoplada a uma válvula que a gente vai colocar a pressão expiratória nessa válvula. Então, é como se eu tivesse aqui uma máscara. Nessa máscara, eu tenho uma foto na sequência, tá aqui, ó. Uma máscara siliconada com ar para não gerar prejuízo, não gerar dano cutâneo, né? Essa máscara, ela tem uma estrutura, ela vem acompanhada, essa aqui é a válvula de PIP, ou, certo? Também chamada válvula de PIP, de pressão expiratória. Não é PIP, gente, é PEP. Eu falei errado. É PEP. Deixa eu ver se eu coloquei aqui essa informação. Não. É PEP, pressão expiratória positiva. Porque PIP é outra coisa. PEP é outra coisa, tá? Só pra gente não confundir aqui. Então, essa é uma válvula de PEP. PEP, não é PIP, como eu tinha falado, PEP, tá? Ela impõe uma resistência expiratória. Então, quanto mais eu rodo, aperto, aqui ela está bem folgadinha, provavelmente ela está com menos pressão expiratória. É uma resistência. Essa válvula, o ar do paciente, ele entra e sai por um sistema único, de única entrada e única saída. Então, quando o ar entra, não encontra nenhuma resistência. Então, o paciente inspira normal. Só quando o ar sai, o que acontece? Essa válvula, ela impõe uma resistência à saída desse ar. Essa válvulazinha aqui. Então, quando tem essa resistência, gera uma pressão positiva expiratória. E essa pressão positiva expiratória faz o quê? Faz ficar os alvéolos por mais tempo abertos. Gera um aumento de pressão expiratória ao final da expiração, tá certo? Então, o legal aqui dessa válvula, gente, é que a gente consegue estabelecer qual é a pressão e é um instrumental muito simples, uma máscara com uma válvula, somente. E aí, ó, só para a gente ter aqui as informações completas, a válvula ela permite uma variação de 5 a 20 centímetros de água para a expiração. 20, igual, eu queria que vocês fizessem em casa, peguem a mão de vocês e fechem. Só que fechem totalmente, coloquem na boca e assoprem. Isso é 20 centímetros. Agora abram a mão um pouco mais, imponham uma resistência, mas menor. Isso é 5. Tá, gente? Para vocês entenderem que quando a gente faz 20, ó, vejam o pulmão de vocês, ele enche, ele fica mais cheio, ele fica mais aberto. Quando faz 5, a gente percebe também, mas bem menos. Então, essa variação é para a gente poder incrementar essa pressão positiva expiratória. PEP, PEP. Tá bom? Então, essa pressão positiva, aqui até, ó, pressão positiva expiratória, ela vai gerar maior volume de ar nas vias aéreas periféricas durante a inspiração. Isso evita o colapso das vias aéreas e também ajuda na movimentação de ar para uma via colateral. Então, eu gosto dele porque ele aumenta muito a ventilação periférica, tá bom? E isso, nosso paciente, ele vai conseguir ter uma resposta muito boa nesse sentido, tá certo? Então, gente, esse aqui é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado de falar um pouquinho sobre procedimentos de expansão pulmonar. E eu espero encontrar vocês na nossa próxima aula, nosso próximo conteúdo, tá certo? Então, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente.